Fala pessoal, tudo bem? Nós somos da Infinity Tecnologia e esse é mais um vídeo de Excel para profissionais contábeis. No vídeo de hoje nós vamos aprender o conceito de tabela fatos e tabela dimensão. Tá? Esse é um conceito muito importante, tá? Para você que quer subir mais um nível de conhecimento nessa importante ferramenta que é o Excel. Tá? É algo que você vai usar, né, ao longo da sua jornada utilizando. É uma boa prática entender e utilizar, né, da forma que nós vamos mostrar aqui. Por quê? Isso remete ao relacionamento, né, de tabela. Então você tem duas tabelas, aí você vai entender qual é a tabela que é mais importante, qual é a tabela que é auxiliar, enfim, nós vamos demonstrar aqui com exemplos. Ok? Então vamos lá. Então nós temos aqui a tabela fatos, que deve ser encarada, essa tabela deve ser encarada como uma tabela de ocorrências, ou seja, toda ocorrência, né, que eu tenho de um determinado fato, ela deve ser registrada. Né? Então, se eu tenho uma tabela de vendas, no nosso exemplo aqui, digamos que eu vá registrar, né, a venda de um determinado cliente, e aí eu vou colocar aqui, por exemplo, que ocorreu uma venda no dia 2 de janeiro de 2019, ok? E eu vou colocar o produto, por exemplo, mouse. Vou colocar a quantidade, né, que ocorreu aquela venda. Então foram 15 quantidades e o valor do mouse, tá, saiu a R$25. O valor total nada mais é do que a quantidade vezes o valor unitário. Aí eu tenho o valor total. Uma segunda venda que ocorreu, eu vou registrar na minha tabela fatos, ok? Então eu vou lá, vou colocar a data, vou colocar o produto, ok? A quantidade eu vendi 20 e o valor é de R$30, ok? Um pelo outro eu tenho o valor total. Uma característica muito importante da tabela fatos é dela ter repetições, né? Então, por exemplo, eu posso vender mais uma vez o mouse sem problema nenhum. Então, eu vou registrar mais uma vez a venda aqui. Então, no mesmo dia, eu vendi o mouse, mais um mouse, né? Mais uma quantidade de mouse, né? Então, eu vou lá e vendi. Dessa vez, eu vendi 80 quantidades do mouse. O valor é 25. E nós já sabemos que um pelo outro me dá o valor total. Perfeito, vou aqui dar uma estilizada, colocar o valor contábil aqui, perfeito. E como deve ser encarada a tabela de dimensão? A tabela de dimensão deve ser encarada como uma tabela auxiliar, né? Uma tabela que se faz referência e as duas vão se relacionar em um determinado momento. Como é que funciona? Digamos que eu tenho aqui na tabela de dimensão a tabela de produtos. Né? Então, eu vou ter aqui o produto e vou ter o valor dele. Então, aqui nesse produto eu vou ter o mouse. Tá? E o valor dele é 25. E vou ter o teclado, que o valor dele é 30. Eu vou ter o monitor e assim por diante. Eu vou ter uma série de produtos. Mas você pode perguntar, mas Douglas, por que eu tenho os mesmos produtos, né, em uma tabela, em outra? É exatamente isso que a gente vai ver, tá? De como facilitar, né, e ter mais seguranças para eu não precisar repetir. Porque aqui, ó, na minha tabela fatos eu repeti. Eu coloquei o mouse, coloquei a quantidade e coloquei o valor. Né? Embaixo eu coloquei o mouse novamente, coloquei a quantidade e o valor. Eu não precisaria estar colocando toda hora, né, o valor unitário, por exemplo. Eu poderia, através de uma referência, buscar informação na minha tabela de dimensão, na minha tabela de produtos. Com isso, eu vou conseguir uma maior segurança, porque eu não estou mexendo, né, toda hora nessa tabela. E é importante, tá, que se tenha em mente que a tabela de dimensão é uma tabela que fica, como ela é auxiliar, ela é uma tabela que fica mais guardada, né, uma tabela que não é feita alterações constantes. Tá? E eu não posso ter, né, repetições. Como eu vou usar como referência em outro lugar, eu não posso ter aqui nessa tabela duas vezes o mouse, porque quando eu for referenciar na minha tabela fatos, ok, eu posso, eu vou me perder, né? O sistema vai se perder, ele vai buscar qual mouse, se eu tenho dois mouses, qual mouse que ele vai buscar. Então, na tabela dimensão,
eu só tenho um registro para cada evento, né? Para cada produto. Beleza? E me mostra aí, então como é que funciona, o que eu ganho com isso. Então, um exemplo, ó, uma das coisas importantes aqui, ó, eu vou vir aqui para a minha tabela fatos, vou apagar o valor unitário. Ó, vou usar aqui uma formulazinha que todos já conhecem, que é a PROC-V. Ok? No PROC-V eu vou dizer o seguinte, ó, eu quero procurar, tá, o mouse, e aí eu vou colocar ponto e vírgula e vai me perguntar aonde você quer procurar esse mouse. Então eu vou dizer que eu quero procurar ele na minha tabela auxiliar lá. Ó. Então selecionei minha tabela auxiliar. Vou dar ponto e vírgula e ele me pede qual é o número da coluna que eu quero retornar dentro da minha tabela de dimensão. Eu quero retornar a segunda coluna, que é justamente o valor. Então eu vou dizer aqui, ó, que eu vou retornar o valor 2, ok? E aí ele me pergunta o seguinte, você quer retornar exatamente ou você quer retornar um valor aproximado? Nesse caso eu quero retornar o valor exato, né? Então eu vou colocar aqui falso, ok? E vou fechar a minha fórmula. Vou dar ok, ó, e repare que ele buscou, eu não digitei, ele buscou, à medida que eu coloquei o produto aqui nessa coluna, ele vem aqui e já me busca na tabela dimensão, beleza? Então, um exemplo aqui, eu vou colocar aqui embaixo o PROC-V, mais uma vez, para a gente ver na prática. PROC-V. Eu quero que ele busque o valor que eu digitar aqui em produto. Aonde eu quero que ele busque? Eu quero que ele busque na minha tabela de produtos, na minha tabela auxiliar. Né? Eu quero que ele busque e me retorne o quê? Encontrando o valor que eu coloquei na parte aqui de produto, o que eu quero que ele me retorne? Quero que ele me retorne a segunda coluna lá. Beleza? Então, eu coloquei 2 e vou colocar aqui que eu quero o valor exato. Vou fechar e vou dar Enter. Beleza, ele diz que não encontrou nada porque eu não digitei nada aqui ainda. Então eu vou registrar minha venda lá. Vou botar aqui lá no dia 3. Vou botar lá no dia 3 de janeiro de 2019. Eu vendi, dessa vez, um teclado. Qual a quantidade do teclado? Eu vendi, por exemplo, aqui, ó, 10 teclados. Ok? Repare que ele já puxou automaticamente, quando eu coloquei o teclado, ele já puxou, né, o valor unitário, ou seja, eu tenho uma relação entre as duas tabelas, eu não preciso buscar todas as informações, colocar todas as informações a todo momento, eu apenas coloco o produto, o nome do produto ou o código do produto e ele vai para mim e busca a informação que eu necessitar. Essa é uma das vantagens de utilizar, de entender, né, o conceito tabela fatos, tabela dimensões. Ok? Até a próxima dica.